Meus queridos, estamos de volta e ó, a aula é a aula 6.2, aquele bate-bola, jogo rápido, sobre 3 definições. Quem ficou em dúvida, esse é o momento da gente sanar todas as dúvidas. Então preste atenção aí, já pega o material, já vai olhando direitinho as definições, que é assim que a gente finalizar, vou deixar vocês fazendo aí a atividade, depois eu te volto para corrigir, tá bom? Dá uma olhada aí na nossa aula. Joga aí, diretor. Aula 6.2. É sobre o quê, professor? Classificação dos SAFs. O que nós falamos de classificação dos SAFs? Pessoal, depois que você faz o levantamento florestal, o que é o levantamento florestal, professor? Você tem que ver que na sua propriedade tem uma área florestal. O que tem lá dentro? Você levanta todas as espécies vegetais que tem ali dentro. Aí você faz o levantamento de todas as espécies de origem animal. Tem que fazer isso. Feito isso, você vai ver qual é a potencialidade de produção daquela espécie vegetal no que tange nutrição, no que tange viabilidade medicamentosa, farmacológica. Aí, ó, medicamento, fármacos, o que mais? É coisa para pele. Como é que é, meu diretor? Me ajuda, meu diretor. Tu tem uma planta lá na tua propriedade. Se ela não serve para comer, tem que saber se ela serve para curar, medicamentosa. E quando não é medicamento, é para passar na pele, é farmacológica, não é. Medicinal não é, que é tudo medicamentosa. É produtos de passar no rosto, como é que é? Aí é dose, meu diretor, me ajuda aí, é difícil. Eu me deu um branco. Como é que chama? Por exemplo, cosmético! Esse meu diretor ainda me deixa na mão! Então, quando você faz o levantamento da sua plantação lá no que tem lá, aquela árvore serve para cosmético? Tem algum extrato? Serve para indústria de conservação? Como assim indústria de conservar? Ele tem algum princípio ativo que ajuda a conservar enlatados, um conservante natural. Então, tu tem que fazer esse levantamento. Tudo bem, meus queridos? Pronto, você já definiu o potencial daquela área. Aí você vai ver a classificação. O que você vai inserir? Você vai inserir naquela área florestal uma atividade silvia-agrícola, silvipastoril ou agrosilvipastoril? Professor, oi, silvia-agrícola é quando você caracterizou que as espécies florestais têm uma determinada atividade econômica viavelmente, ela produz, ela tem um produto que é economicamente viável, mas você precisa interagir com uma atividade agrícola. Então, é silvia-agrícola. Agora, você falou, não. O produto que a floresta tem, ela advém de uma viabilidade econômica se eu associar com a pecuária. Então, você chama de silvipastoril. Agora, se o produto florestal vem de encontro com os interesses agrícolas e vem de encontro com os interesses pecuaristas, então você vai fazer um sistema agrosilvipastoril. Professor, oi, por que temos que ter esse cuidado? Porque, pessoal, quando você está em uma zona urbana, zona agrícola, ou zona florestal, você tem uma demanda de comportamento de espécies diferentes. Então, o comportamento de uma determinada criação vai estar dentro de um comportamento de uma atividade de animais silvestres. Isso envolve interesses de saúde animal,
interesses de saúde do produto, quer dizer, a viabilidade econômica daquele produto em poder ser consumido por outras espécies. Viabilidade de mão de obra, geração de emprego. Ele pode ser sazonal, contínuo ou permanente. Isso aí requer o quê? Conhecimento técnico especializado. Porque cada ambiente de produção tem a sua estratificação. Tudo isso tem que ser levado tudo isso tem que ser feito um levantamento para a sua viabilidade. Muitas vezes, quando você não quando você não tem esta percepção desta viabilidade, isso pode proporcionar o quê? Quando você não faz esse levantamento, esse estudo, você causa, como é que a gente chama? Choque, vamos falar assim. Causa um choque. Por quê, professor? Porque você pode fazer com que determinados agentes que são favoráveis em uma produção sejam atraídos e desencadeia uma turbulência em uma biodiversidade que já estava estabelecida. Favorece com que determinadas situações que você não espera que ocorra em um outro ambiente, você favoreça isso. Quando você traz uma cultivar para dentro da floresta, ou então você tira uma árvore nativa da floresta e vai para dentro do ambiente agrícola, você pode estar alterando uma dinâmica que já foi pré-estabelecida. Por isso que nem todo mundo... para ficar claro, para você levar algum produto de um estado para o outro, você tem que ter autorização. Que vai autorizar a entrada daquele produto com uma certificação que aquele produto não vá prejudicar de forma a saúde não só das pessoas, da população, mas daquele ambiente, porque pode levar a alguma doença, entendeu? Livre de doenças, de infecções. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando se realiza esse processo de interação, principalmente em estratificações de ambientes que são totalmente adversos e que já são estabelecidos. E isso sim causa uma problematização de você favorecer a manutenção do fluxo de produção florestal, como até você utilizar folhas, utilizar folhas, professor, porque tem pessoas que utilizam de fibras para a produção, de materiais que são utilizados assim na cidade. Então, o deslocamento daquela matéria-prima, biojoias, você vai tirar biojoias de uma floresta. Aí, essas biojoias, como vocês vão realizar esse processo? Introduzindo uma atividade agrícola. Uma que já está estabelecida, biojoias. Se a sua área é por exemplo, uma produção de açaí, já está estabelecida aquele ecossistema de determinadas espécies nativas. Dentro dessa área, como é que eu vou potencializar uma atividade pecuária? Como é que eu vou potencializar uma atividade agrícola sem fazer perturbação daquele ambiente que já é inato? Isso sim temos que tomar cuidado para favorecer esse fluxo. Tá bom? Tá bom, professor. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui, vou botar aqui meu diretor para eles verem. Finalizamos aqui, vou deixar agora vocês com as atividades. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções dessas atividades, tá bom? Tchau, tchau.
Muito bem, galera, foi rápido, né? Olha só, agora que vocês finalizaram a atividade, eu sei que durante a realização dessa atividade pode surgir algumas dúvidas, mas agora é a hora que nós vamos sanar essas dúvidas. E para esclarecer, ó, nós vamos colocar a pergunta, a resposta, aí durante o comentário da resposta, não se preocupe se não tiver com as mesmas palavras que você usou. Tem que contemplar o que foi perguntado, principalmente se você esqueceu de colocar aí um termo técnico, que muitas vezes você descreve o termo técnico. Então, no momento que eu estiver comentando, você coloca lá do ladinho do que você descreveu o termo técnico. Isso melhora o processo de familiarização e auxilia na hora de você responder lá na avaliação, tá bom? Questões fechadas. A gente vai colocar a questão, vou ler as alternativas, e aí a gente explica na hora do comentário por que as outras alternativas não contemplaram a pergunta, para não ficar a dúvida. Qualquer momento a gente volta lá na lâmina e explica direitinho, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, ó, primeira questão. Em relação aos sistemas agroflorestais, como se classificam? Como é que é? Como se classificam com base na estrutura? Ah, tá. Quer saber como é que os sistemas agroflorestais são classificados? Com base em quê? Na estrutura. Com base em quê? Tem a estrutura, tem o tempo e tem o espaço. Ele quer na estrutura. Então vamos lá. Ele se classifica. Tem estrutura silvia-agrícola, tem estrutura silvio-pastoril e tem estrutura agro-silvio-pastoril. Como assim na estrutura? Do que é formado. Você olha ali aquele espaço e fala, aqui eu posso fazer o quê? Eu posso potencializar um produto florestal. Como assim? Uai, na tua propriedade tu tem uma área florestal que tem um vegetal que produz o quê? Produz uma resina. E essa resina é utilizada na área da medicina, na área do cosmético. Então, você auxilia, potencializa esse produto florestal com a atividade agrícola. Então, é caracterizado silvia-agrícola. Mas se a estrutura for a espécie florestal com atividade de pecuária, por exemplo, ali eu tenho um monte de produção de árvore nativa e eu jogo galinha caipira para produzir lá. É pecuária. Aí a gente chama de quê? Silvipastoril. Não é só gado, pode ser galinha, pode ser coelho, pode ser cabra. Viveu aqui na cabeça, mas é melhor ficar quieto. E professor, se a estrutura for espécie agrícola, vamos lá, agrícola, eu vou plantar ali uma horta, fazer uma horta intercalada com a floresta, intercalada também com produção da pecuária. Então a gente chama agro-silvipastoril. Mas para fazer isso tem que fazer um levantamento desses dados. Mas nós podemos classificar essa atividade de acordo com essa estrutura. 2. Quais são os benefícios do sistema agro-silvipastoril? Vamos lá. Além de permitir a conservação ambiental, esse sistema que integra lavoura, pecuária e floresta, e os pesquisadores nomeiam como a sigla ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, garante ao produtor que ganhe mais plantando numa mesma área por muito mais anos. Questão de número 3. Os
sistemas silvopastoril se caracterizam por possuir árvores associadas com pecuária. De alguns exemplos dessa forma de associação. Toma. Exemplo, banco de proteínas, plantio de árvores em áreas de produção de proteínas para corte ou pasto direto. Árvores em pastagem naturais ou plantas para regeneração artificial, natural. E árvores em área de pastagens naturais ou artificiais, pasto em área reflorestada. O sistema silvopastoril, ele tem esse exemplo de associação para caracterizar áreas da pecuária e produção vegetal. The question 4. Já veio aí, ó. O sistema silviagrícola, que são a associação de árvores com cultivo agrícola, anuais ou perenes, de baixa complexidade. Professor, o que é mesmo baixa complexidade? É a relação biológica entre os fatores bióticos e abióticos e as suas interações. Então aí, ó, quebra-vento, tauangia, cultivo em aleiras, que são fileiras, e cercas vivas. The question 5. Os sistemas silviagrícolas de média e alta complexidade incluem os quintais agroflorestais, sistemas multiestratificados, sucessionais, dentre outros. Esquematize um quintal agroflorestal. E aqui, pessoal, a gente colocou uma foto, uma imagem, que representa esta uniformidade entre exemplares totalmente heterogêneos, com necessidades bióticas e abióticas distintas, mas que convivem em plena harmonia. Acho que ficou claro essa. Eu vou nem florear mais do que isso. Para mim, meu diretor, meus queridos, com essa aqui a gente finaliza a correção das atividades. Um beijo, um abraço para cada um de vocês e até a próxima. Tchau.